Rubens. José Rubens. José Não, Rubens. ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar, ok. Vai se apresentar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Graça Podcast. Estamos aqui com o nosso convidado, não vou falar o nome, ele vai se apresentar depois. E é isso. E é isso. Vamos começar vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu vou começar a falar do Estúdio 2, que é o nosso principal patrocinador. Tem no cedido espaço e material para gravações. E dizer que o estúdio está localizado na Mutamba. Para quem quiser fazer gravações de áudio, música, estamos a falar de música, é um estúdio de áudio. Entre em contato com o espaço, né? Vamos deixar os contatos aqui no rodapé. E o estúdio está aberto para gravações de todo tipo de músicas, exceto o Kuduro. E também para podcasts e vídeos longos e essas coisas todas. E agora vamos falar também sobre a Teresarte. Teresarte é a que nos prepara os quitutes. Ela faz quitutes, né? Faz decoração para casamento e para todo tipo de eventos. Ela faz brindes, faz buquê de flores, faz muita coisa. Vou estar a deixar aqui o WhatsApp. Se vocês entrarem em contato, também o Instagram delas. Nos código QR também está o Instagram da Teresarte. Vocês podem ver os serviços que ela tem para vocês e vai ser muito top. Agradecer também a Teresa. Falar também da Sara Mayengo. Exatamente, tu vais falar porque eu erro Sara Mayengo. O nome. Sara Mayengo, ela faz as nossas maquiagens e muito top também, muito top. Entrem em contato com ela se vocês quiserem os serviços dela para casamentos ou o evento que vocês desejarem. Vamos então dar sequência ao nosso podcast. Com a oração e depois a apresentação do convidado. Vamos começar com a nossa oração e aí seguimos com a nossa entrevista. José. Ok. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos por mais uma oportunidade de vida, por mais um privilégio que tu nos concedes na tua presença, de estarmos aqui nesse momento, num espaço que nos permite compartilhar o conhecimento, que nos permite aprender, que nos permite crescer como ser humano. Portanto, antes que todo o momento que se segue se desdobre, nós pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor esteja no nosso meio, pedimos que o Senhor possa nos iluminar, abrir o nosso entendimento, pedimos que o Senhor verdadeiramente venha nos capacitar. Nós entregamos também o pão que nós temos à nossa mesa, pedimos que o Pai possa abençoar e nós te louvamos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, vamos passar para a nossa entrevista. Então, antes de mais nada, a apresentação, José vai se apresentar, bilhete de identidade. Bom, mais uma vez, em primeiro lugar, boa noite, caríssimos telespectadores. Eu sou José Rubens, estudante de psicologia. Estou a finalizar o curso esse ano. Provavelmente, se tudo correr bem, ainda no final desse mês defendo. Exatamente. Então, estamos seguindo essa jornada. Tem mais perguntas pessoais ou podemos ir para o tema? Desculpa, só tá namorado, tem namorado. Não, vamos passar isso. Vamos deixar para depois. Ok, responder agora. Bom, mas a princípio não. A princípio não? Tá então solteiro. Nós vamos deixar o contato, número. Posso entrar em contato. Bora, José, então o nosso tema hoje é depressão. É um tema muito delicado. Nós, eu e o Milton, conversamos bastante e procuramos alguém que possa nos esclarecer quanto à depressão, porque temos sofrido muitos casos e é sempre bom entender quando é que tu estás depressivo, quando é que às vezes é coisa da tua cabeça, né? O que é uma depressão, o que causa, como podemos nos livrar da depressão. Então essa conversa vai desenrolar aqui com o nosso psicólogo José Rubens, que tem a palavra para começar a falar, né, sobre isso. Okay. Exatamente. Primeiro queremos saber o que é depressão mesmo. O que é depressão? Exatamente. Bom, de maneira assim mais técnica, depressão é um transtorno mental que altera de maneira significativa o humor dos seus portadores.
Ok. Ela é um transtorno mental que altera de maneira significativa o humor dos seus portadores. Exato. Nesse sentido, existem muitas coisas que causam a depressão. Até podemos dizer fatores hereditários, fatores genéticos também concorrem na construção de um quadro depressivo. Mas eu, particularmente, quando nós falamos de depressão, eu gosto de olhar para esse problema numa outra perspectiva, numa outra vertente, que é na perspectiva relacional. Ok. Na perspectiva relacional. Tem um cara, um estudioso, digamos assim, um teórico, que é Alfred Adler. Adler, ele foi contemporâneo de Freud. E aí ele é o pai da psicologia adleriana ou psicologia individual, tanto faz. Ele disse que todos os problemas nascem das relações interpessoais. Todos os problemas. Todos os problemas nascem das relações interpessoais. Muito interessante. Os problemas nascem dos relacionamentos. Exato. E, bom, parece uma afirmação muito radical, mas quando realmente a gente reflete um pouquinho mais, a gente consegue entender o ponto dele. E eu concordo com essa visão de Adler. De facto, todos os problemas nascem das relações interpessoais. E a depressão que hoje estaremos aqui a analisar é justamente um deles. O modelo de relação que hoje em dia nós estabelecemos, eu particularmente também preferi, assim, na minha visão, denominá-las de vínculos operacionais. Vínculos operacionais. Ok. O modelo de relações contemporâneas que hoje em dia nós desenvolvemos, eu achamos de vínculos operacionais. Ok. O que é isso? Os vínculos operacionais são um tipo de relação que estão essencialmente baseadas no esforço que o outro precisa desempenhar para merecer a aprovação do outro. Por isso é que eu chamo de operacionais. Vemos dessa lógica de operatividade, ou seja, trabalho, esforço, dinâmica. Então, esse tipo de relações, elas são muito desgastantes. Sim. Ou seja, vivemos num contexto em que hoje em dia as pessoas nos cobram demais. Exato. As pessoas estão constantemente a nos cobrar, as pessoas querem com que a gente sempre demonstre alguma coisa, as pessoas querem com que a gente, de alguma forma, entregue sempre alguma coisa. Exatamente. Ou seja, há uma expectativa lançada sobre nós que faz com que a gente viva sempre na contrapartida daquilo que os outros querem. Esperam de nós. Exatamente, e não naquilo que realmente nós somos. Exatamente. Então, não é fácil, justamente, conciliar aquilo que nós somos com as exigências sociais que nos são impostas. Então, a dificuldade de se desdobrar nesse vínculo, nessa maneira de se relacionar, é que faz com que hoje em dia as pessoas apresentem os quadros de depressão que naturalmente têm apresentado. Ok. Entendi. Eu também estou aqui a entender. A processar esse porque vou tentar eu só não vou falar porque vou querer correr muito com o assunto. Então, sim. já estou... Vou ver aqui se eu entendo. Então, depressão é nada mais, nada menos que autorreprovação. Não sei se... Por quê? O que tu disseste aqui é o quê? Sim. Que nós vivemos numa sociedade que somos muito exigidos. Nós somos muito exigidos por essa sociedade. E quando nós não conseguimos atingir as expectativas, né? Não sei se estou no caminho certo, da sociedade, nós acabamos por nos deprimir. Então é uma autorreprovação do... Tipo, nós nos reprovamos em vista da sociedade. Bom, mais ou menos assim. O que acontece? A nossa sociedade, hoje em dia a sociedade moderna, contemporânea,
ela criou uma série de coisas. Estás a ver? E há uma série, digamos assim, uma série de demandas. Ou seja, a demanda é enorme. E o indivíduo, nesse caso a pessoa, ele tem as suas necessidades. As suas necessidades reais como ser. Só que a gente está mergulhado num contexto, numa sociedade que produz as suas próprias necessidades. Sim. Estás a ver? A sociedade em que nós estamos, ela produz as suas próprias necessidades, fabrica as suas próprias necessidades, cria um conjunto de coisas que nos faz achar que nós precisamos dessas coisas. E nós, infelizmente, caímos nisso. Então, a depressão, ela seria basicamente... a depressão é, nesse caso, uma falta de concílio, digamos assim, entre as reais necessidades do indivíduo e o excesso, digamos assim, de demanda que a sociedade joga sobre ele. Exatamente. E é aquilo que basicamente Freud chamou do mal-estar na civilização. E a Freud fala do mal-estar na civilização. É basicamente a dificuldade desse concílio. Aquilo que são as minhas reais necessidades e aquilo que são as necessidades do coletivo, da sociedade. Eu olho para aquilo que são as minhas reais necessidades e olho para aquilo que são as necessidades do coletivo. Eu vejo que muitas das vezes não encaixa, não há um concílio. Estás a ver? E eu tenho limitações como humano. Mas ao olhar para aquilo que me está sendo cobrado, eu tendo de alguma forma a dar resposta para aquilo. Exatamente. Só que é impossível. Sim. Estás a ver? Então a depressão é essa, digamos assim, essa é falta... o sentimento, né, que surge quando tu não consegues alcançar os objetivos estabelecidos pela sociedade. Exatamente. Então aí você cai no quadro depressivo. No quadro de depressão. Você se sente inadequado, reprovado. Você se sente uma pessoa reprovada, você se sente uma pessoa incapaz. Por quê? Porque a sociedade moderna contemporânea, ela criou o seu próprio modelo de indivíduo. Exato. Estás a ver? E quem é o modelo de indivíduo da sociedade moderna contemporânea? O modelo de indivíduo da sociedade moderna contemporânea é uma pessoa proativa, determinada, uma pessoa que apresenta resultados, exatamente, uma pessoa de altíssima performance, uma pessoa de alto nível de desempenho. Estás a ver? Esse é o modelo de indivíduo que a nossa sociedade criou. Então, todos nós, de alguma forma, procuramos sempre nos encaixar dentro desse modelo de indivíduo. Estás a ver? Mas só que nós não precisamos. Estás a ver? Nós não precisamos disso. Não precisamos estar aí a dar resposta a essa expectativa. Então, toda vez que a gente procura seguir isso, se tornar esse modelo, essa referência de pessoa, nós, de alguma forma, adoecemos. Porque a cobrança é tanta e a gente vive basicamente que uma dissonância, digamos assim, cognitiva, uma crise existencial, em que a gente olha para nós e se apercebe, fogo, eu sou isso, eu sou alguma coisa, mas o que a sociedade quer que eu seja é isso. Estás a ver? Então, isso nos desequilibra. Daí eu costumo dizer que o nosso processo de socialização se dá à custa de um preço altíssimo de despersonalização. Ok. Por quê? Porque à medida que a gente se integra na sociedade, a gente vai deixando de ser aquilo que verdadeiramente somos. Exato. Então, infelizmente é isso. E não tem como a gente não adoecer com isso. Então, parece ser um mal que não se pode evitar. Bom, eu acredito que há sim formas de evitar. Se a sociedade é tecnicamente a causadora da depressão, teria que se mudar o modelo de relacionamento que se estabelece
para que as pessoas não estejam vulneráveis à depressão. Eu acho que há uma forma, né, de você crescer e escapar da depressão, porque o José Rubens tem esse conhecimento. Dificilmente ele vai cair na depressão. Por causa desse conhecimento. Dificilmente vai cair. Né? Porque, não é que não vai cair. Todo mundo está sujeito a cair na depressão. Mas há psicólogos que também são já depressivos. Sim. Mas tendo esse conhecimento, acaba por facilitar a fuga da depressão. Tá vendo? Okay. Então, acho que como base, né, para começar a prevenir, não a tratar, mas a prevenir a depressão, é tendo esse entendimento. Okay. E isso aqui é muito difícil alcançar na adolescência. Muito difícil de alcançar na adolescência. Então, quando você compreende que a sociedade tem um padrão e eu tenho um outro, mas eu preciso manter meu original e não preciso Teria que haver uma desconstrução do modelo que se impõe. Seria bom que tivesse uma desconstrução. Porque essa informação você geralmente tem que receber na escola. Bem, geralmente tem um exatamente. Geralmente é recebido mas o que eu quero dizer o quê? Mas o que eu quero dizer o quê? É que tipo, tem a ver com seria bom desconstruirmos a sociedade. Eu não acredito nisso. Não tem como. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Então, o melhor é você entender como funciona a sociedade. Quantos vão ter a oportunidade de chegar é isso que eu estou a dizer. Tipo, a forma de fugir, tá vendo? Bom, eu acredito que... Olha, vocês estão justamente a chegar lá. Eu acredito que estão conseguindo encaixar o raciocínio. Só para lembrar novamente aos telespectadores que nós estamos a falar da depressão. Na perspectiva relacional. Relacional, exato. Ok, tem outras perspectivas, ok. Causada pelos relacionamentos que hoje em dia nós estabelecemos. Bom, eu acho que uma forma que a gente teria de mudar isso, de escapar disso, seria justamente o que você acabou de dizer, que é mudar o modelo de relacionamento. Sim. Os vínculos operacionais. Okay. Mas só que, infelizmente, isso é improvável. Esquece isso. Porque de onde é que nasce essa coisa? Onde é que se estrutura? Bom, os vínculos operacionais, eles começam justamente com o surgimento da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela basicamente mudou o nosso mundo. Okay. Os modelos de produção, essa coisa toda. Com o surgimento da Revolução Industrial, a humanidade ela entrou numa nova trilha, numa nova era. E a gente passou a produzir como nunca. E é claro, isso trouxe muitos benefícios. Mas só que com o surgimento da Revolução Industrial se instituiu o modelo econômico que hoje em dia predomina, digamos assim, o capitalismo. Então, se nós olharmos na perspectiva de produção, na perspectiva de lucro, na perspectiva de business, a Revolução Industrial, ela foi e é extremamente necessária, foi útil. Mas só que o que acontece? O modelo econômico que se instituiu, ele escapou um pouquinho da esfera que deveria simplesmente estar. Ana Beatriz Silva Barbosa, ela é uma psiquiatra brasileira muito renomada, eu tenho muita apreciação a ela. Ela disse algo muito interessante. Ela, fazendo uma análise do modelo de gestão econômica na qual hoje em dia rege o mundo, o capitalismo, ela disse que o grande problema desse modelo de gestão econômica na qual nós vivemos é que ele deixou de estar restrito aos aspectos de mercado compra e venda. E passou a determinar de maneira significativa todos os aspectos da nossa vida, determinando a forma como nós nos vestimos, como pensamos e como somos. Estás a ver? Então, o que isso significa? A Revolução Industrial, ela fez com que, para que a produção se desse em larga escala,
o trabalho é necessário, ou seja, o capitalismo valoriza o trabalho. É aí onde está o problema. Só que essa ideia de eu trabalhar, essa ideia de eu me empenhar, essa ideia de eu fazer um esforço e desse esforço eu obtenho um resultado, ele é benéfico. A sociedade crescer. É benéfico em termos econômicos. Mas só que o que eu estou a tentar dizer é que ele saiu daí e migrou para as relações interpessoais. Quer dizer que a mesma cobrança, a mesma necessidade que eu tenho, por exemplo, de trabalhar para ter o pão na minha mesa, e a mesma necessidade que hoje em dia basicamente as pessoas têm de se relacionar e obtiverem alguma aprovação. Estás a ver? Yeah. Quer dizer, eu preciso sempre fazer alguma coisa para ter alguma validade. Estás a ver? Ou eu preciso ter dinheiro, ou eu preciso expressar alguma grandeza. Essa grandeza pode ser moral, pode ser fisicamente, cívica. Beleza. Alguma coisa. Eu tenho sempre que ter alguma coisa que vai legitimar a minha aceitação para as outras pessoas. Exatamente. Então as pessoas nunca vão me olhar na simplicidade daquilo que eu sou como humano, mas as pessoas sempre vão olhar para mim o que ele pode agregar, ele tem a oferecer. Estás a ver? Exato. Então há sempre essa expectativa. E aí eu faço a grande questão. Miserável sociedade é a nossa. Quem nos dará o descanso de sermos nós mesmos sem a necessidade de demonstrar grandeza alguma? Estás a ver? Essa é a pergunta que se insere. Quem nos dará o direito de sermos aquilo que somos sem a necessidade de expressarmos sempre alguma coisa para sermos amados, para sermos aceitos, para sermos valorizados, para sermos olhados nos olhos? Então, é muito difícil a gente olhar para a sociedade e querer ou esperar que ela mude nesse sentido para, de alguma forma, a gente se ajustar. Mas a mudança, ela deve justamente partir de nós, a partir do momento em que a gente se consciencializa de que eu sou simplesmente humano e não devo estar, digamos assim, mergulhado nesse excesso de expectativa para poder me sentir alguma coisa. Muito interessante essa abordagem. Yeah. E esses relacionamentos que vão se estabelecendo acabam por ser muito instantâneas. Né, José? Sim, acabam por ser muito instantâneas, porque desde o momento que eu não consegui, exemplo, manter aquela demonstração de grandeza, porque além de mostrar, eu preciso manter isso para o relacionamento se manter. Sim. Desde o momento que eu não consegui manter, o relacionamento acaba por se desfazer, porque eu perco o interesse da pessoa. Deixo de ser útil. Deixo de ser útil. Sim. E não tem como se estabelecer atualmente um relacionamento verdadeiro, tipo assim, só amigo do Gideão porque o Gideão é Gideão. Exato. Apesar de ser feio, mas é o Gideão. Tá a brincar. Tá a brincar. Yeah. Sou amigo do Gideão porque o Gideão é Gideão. Só pelo facto dele ser o Gideão. Exato. Não porque ele é baterista e trabalha e ganha bem. Ganha bem. Não ganha nada bem, oi, vocês. Exatamente. Ser amigo do Gideão porque ele é o Gideão. E tipo, por Gideão ser o Gideão e eu ser amigo do Gideão porque ele é Gideão, eu vou continuar a ser amigo dele. Sim, tipo, sim. E sem necessidade aproveita colocar isso naquela vertente do relacionamento com Cristo, que tu dizes sempre. Exatamente. Eu falo, compartilho muito isso com o Gideão. E essa cena de buscar e manter relacionamento é muito interessante. Eu falo algo no Gideão de que o que nos leva para Jesus tem que ser pura e simplesmente Jesus. Porque se não for Jesus, o mesmo motivo que te levou a ele vai te tirar. Imaginemos, eu sou desempregado e preciso de emprego. Procuro emprego e não consigo. Geralmente as pessoas buscam Deus para conseguir o emprego. Imagina eu busco a Cristo porque preciso de um emprego. E quando eu recebo esse emprego, o que é que vai me manter em Cristo? Eu já tenho o tal emprego, o que me levou a Cristo.
Então esse mesmo emprego vai me tirar dele. Vai me tirar dele. Então, se o motivo que me levou a Cristo for Cristo, eu posso morrer por ele. Posso morrer por ele. Exatamente. E você consegue perceber, tipo, como é possível manter um relacionamento sem interesse. Exatamente. Paulo, Pedro, os apóstolos entregaram a própria vida por Cristo. E Cristo não nos prometeu dar nenhuma riqueza. Nenhuma riqueza. Eles seguiram Cristo porque Cristo tinha a palavra da vida. Yeah. Exatamente. E essa coisa de buscarmos pessoas por interesse acaba por nos levar até no relacionamento com Deus também à base disso. Sim. Sim. E isso nos faz entender que a sociedade não vai mudar, vai manter esse padrão de exigir das pessoas mais do que elas podem dar. Mais do que elas podem dar, exatamente. Agora, tem algo para falar? Sim, queria só deixar um esclarecimento com base nisso que você falou. Deixa. Tem uma reflexão que o Padre Fábio faz e eu gosto muito, muito dela porque ela basicamente resume e ao mesmo tempo esclarece o que nós estamos aqui a tentar dizer. Ele diz o seguinte: se você quer saber se alguém te ama de verdade, você precisa descobrir se esse alguém é capaz de suportar sua inutilidade. Queres saber se amas alguém? Pergunte para si mesmo: quem nesta vida já pode ser inútil para mim sem que eu sinta o desejo de jogá-lo fora? É assim que nós descobrimos o significado do verdadeiro amor. Por isso, felizes são aqueles que ao final da vida têm a graça de ser olhado nos olhos e ouvir a fala que diz: você não serve para nada, mas eu não consigo viver sem você. Boa. José Rubem. Isso esclarece. Nós estamos aqui a tentar dizer. Esclarece muito. Eu não preciso absolutamente demonstrar algum tipo de grandeza, algum tipo de virtude para ter aceitação às outras pessoas. Não preciso. E é incrível como é que as pessoas cegamente estão nesse padrão de relacionamento. Esse padrão foi estabelecido. Foi estabelecido e nós já encontramos e nós estamos a viver com isso. E sem informação não tem como escapar disso. E até nós temos medo de escapar disso. Porque a maioria esmagadora das pessoas assim. Estabelecem esse tipo de relacionamento. Sim. E falando um pouquinho sobre amor, depois vamos dar sequência à nossa entrevista. Tem outras coisas para se falar sobre a depressão. Mas só um ponto que eu gostaria de referir sobre o amor. Estava a ver um anime com o Milton. É muito forte. Muito forte. E tinha um padre que ele estava a falar sobre o amor para um príncipe. O príncipe estava a ser procurado para ser... O pai queria matar o menino, que é o príncipe. E o príncipe sentiu que ninguém lhe ama, porque o próprio pai queria lhe matar. E o padre disse que sim, ninguém te ama. Depois o príncipe tinha um mordomo. E esse mordomo morreu. Ele disse que a única pessoa que me amava morreu. Estás a ver? O mordomo era muito íntimo do príncipe. O padre disse: o mordomo não te amava. Ninguém ama. Por quê? Porque todo o nosso amor é baseado no interesse. O padre estava a dizer: todo amor é baseado no interesse. Okay. Ele disse que nem mesmo tua mãe te ama. Por quê? Porque a tua mãe te ama porque você é filho dela. Se não fosses filho dela, não te amaria. E ela é capaz de matar alguém por ti. Por ti. Isso não é amor. Não é. Estás a ver? Então ele trouxe uma visão do amor que é completamente diferente. E ele exatamente. Um amor cru. Estás a ver? É um anime incrível. Um amor que tipo, que você olha... E ele dá exemplo de amor. O pai ama o filho porque é filho... Se a mesma pessoa fosse um desconhecido, não amaria. Okay. É o laço... É o interesse que ele tem pelo que o filho pode lhe proporcionar e vice-versa, que cria esse amor.
E o padre dá um exemplo do que é o amor. E qual é o exemplo? Ele aponta para um morto. Aponta para um morto e diz, ele se ama. Por quê? Porque ele se doa à natureza sem questões. O morto está ali, as aves vêm, vão comer, o corpo vai se deteriorizar, vai virar estrume, e a chuva, tudo. Tipo, ele não vai reclamar da chuva, ele não vai reclamar da fome, ele vai se expor à natureza. Vai se doar. Tipo, se doar de uma maneira incondicional. Ele não vai escolher o animal que vai lhe comer, o animal que não vai. Mas a perceber que ele se doou à natureza. Inconsciente, mas ele queria trazer uma ilustração. Percebe. Que o amor é algo quase inatingível. E depois, no fundo, você vai ler a Bíblia. É isso que Jesus nos pede para fazer. Bom, sobre amor, Jesus também dá uma lição muito interessante. Já vamos voltar no tema. Já vamos voltar no tema. Quando, por exemplo, ele nos provoca, né? Ele diz, ame os seus inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Exatamente. E aí eu fiz uma reflexão dessa fala de Jesus. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A pergunta que surge é, se isso podemos fazer pelos nossos inimigos, o que podemos fazer pelos nossos amigos? E ele vai basicamente que nos dá a resposta num outro contexto em que ele diz que não existe maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então aí eu separo as duas coisas. Nossos amigos não são dignos do nosso amor. Nossos amigos são dignos das nossas vidas. Ama os inimigos. A tua vida você dá pelos teus amigos. Isso vamos fazer forte. Forte. Vamos meter. Muito forte. E tem algo interessante, vamos voltar para o tema. Tem algo interessante. Jesus disse que o verdadeiro amor é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sim. Porém, Jesus deu a vida pelos seus inimigos. Se você quer entender, levanta a tua mão da glória. Glória. Mas é isso, Jesus, tu sabe? Ele demonstrou um amor além do que ele ensinou. Voltando para o nosso tema, eu gostaria de saber como diagnosticar uma depressão. Porque muitas vezes eu estou mal disposto por muito tempo e acho que é depressão. E isso pode me deprimir. Às vezes eu não estou deprimido, mas eu vejo tantos vídeos no YouTube de pessoas deprimidas e eu acho que estou com depressão. Estou depressivo. Estás a perceber? E às vezes eu estou com depressão e não sei que estou com depressão. Então, como diagnosticar? Exatamente. Bom, geralmente o quadro clínico de depressão, uma pessoa que está deprimida, alguns sintomas que ela apresenta, uma delas é a tristeza recorrente. Essa pessoa ela fica triste por muito tempo. Mas esse tempo é mesmo um tempo prolongado. Estamos a falar de semanas, meses. Direito. Uma tristeza assim recorrente. Os dias parece que vão cada vez mais sendo não muito bons. E por outra, a pessoa começa a perder o interesse em algumas coisas que ela fazia. Algumas atividades. Se essa pessoa era muito proativa no trabalho, uma pessoa que toca, gosta de sair com os amigos, essa coisa toda, ela começa a se distanciar, ou seja, começa a perder o prazer nas coisas que mais lhe davam prazer. Estás a ver? Ou seja, é uma completa inversão. Estás a ver? Aquilo que ele gostava de fazer, ele começa a ver que já não tem interesse. E o quadro vai se construindo nessa direção. E um dos momentos assim culminantes é quando a pessoa começa já a ter ideações suicidas. Começa já a pensar em se matar. Aí já o quadro está muito... o quadro está cada vez mais a alargar. E por outra, a pessoa fica com insônia e assim por diante. Ela também pode, de certa forma, apresentar alguns sintomas psicossomáticos. E a pessoa vai
vai apresentar, digamos assim, todos esses sintomas. E só assim que a gente pode, de certa forma, ver que ela está mais ou menos deprimida. Mas isso convém, né? Não basta simplesmente a pessoa apresentar essas características que a gente já achar que está deprimida. Percebem? É claro que o psiquiatra, ou o terapeuta, ou o psicólogo é que vai, de certa forma, fazer a avaliação dessa pessoa e apresentar o diagnóstico. Mas, por outra, é isso que você falou. Hoje em dia também, eu acho que a gente confunde muito uma coisa. Sim. Nós confundimos trauma com trauma. Ou melhor, trauma com drama. Drama, ok? Exatamente. O trauma existe. Você vê? O trauma existe. E, por acaso, ele é uma das causas da depressão. Quando uma determinada pessoa vive uma experiência existencial muito complexa, muito desafiadora, essa pessoa pode, de certa forma, ficar desajustada, não conseguir lidar com aquela situação. Mas eu acho que hoje em dia a gente confunde drama com trauma. Tá a ver? Ou seja, é muito mimimi. Tá a ver? Vivemos hoje em dia num tempo em que a gente chora por tudo, reclama por tudo, faz muito drama. Tá a ver? Então, e as pessoas vão confundindo, de certa forma, os sintomas. Aquilo que é realmente os sintomas, digamos assim, de um problema existencial concreto e aquilo que são simplesmente as nossas incapacidades de lidar com certos desafios da vida. E o que hoje em dia nós vemos nas redes sociais é isso: uma pessoa não tem like, não tem a visibilidade que talvez gostaria, lhe deixaram na namorada, no namorado, e vão dramatizando os problemas, achando que ela está a viver um quadro existencial pertinente. Não, é só mesmo mimimi. Mimimi. E uma coisa assim que me passou aqui agora e me fez pensar. José, a psicologia como ciência existe desde o século passado. Exatamente. Se não estou enganado, acredito que é desde o século XIX. Desde o século XIX? Não, exatamente. Desde o século XIX. E tipo, se pararmos para estudarmos ou percebermos quando é que existiram as outras ciências, a psicologia é muito, muito recente. Sim. A psicologia é muito recente. Sim. E é meio incrível isso. É uma ciência que estuda o comportamento, a mente da pessoa, ser algo muito recente. Tipo, a matemática tem muito mais anos do que a psicologia. A física tem muito mais anos do que a psicologia. E muitas outras ciências. A biologia tem muito mais tempo. E você olha para a psicologia, é muito recente. Sim. É muito recente. E esse processo do estudo do comportamento do homem ainda é algo muito novo, ainda é algo a se descobrir. Exato. Tá assim a descobrir. E eu tipo, o homem estudou matemática durante anos e anos e se preocupou com a mente há 2 séculos atrás. Estudar com o comportamento bem, como ciência, é isso que você disse. Como ciência, independente, né, a psicologia, ela é recente. Eu nesse momento estou aqui confuso, não sei ao certo se é século XIX ou XX. Mas acredito que seja lá no final do século XIX, quando William Wundt cria o primeiro laboratório de psicologia. Mas ela, de certa forma, também já tem um percurso histórico longo. A psicologia, ela começa com a filosofia. Tá a ver? A psicologia, ela basicamente vem no mesmo percurso, tem o mesmo percurso que a filosofia. Só que ela se desdobra como ciência quando ela começa a ter algumas curiosidades com a fisiologia. Ok. Tá a ver? Ou seja, o estudo já do cérebro, dessa estrutura
física. Exato. Então, aí a psicologia, ela entra num novo contexto. Ela entra num novo contexto. E aí, dali, ela tem seguido o seu percurso até os dias de hoje. Mas já houve várias curiosidades muito, muito lá atrás, relativamente a algumas questões do comportamento humano. E tu não achas que essa desvinculação da psicologia, da psicologia à filosofia ser assim, digamos, tardia, poderá ter influenciado, né? Digamos, no... Vou dizer assim, pouca informação que nós temos sobre exatamente, assuntos psicológicos, porque tipo, de matemática qualquer pessoa te fala qualquer coisa, de psicologia ninguém. Tipo assim, você passa na rua, fala de matemática, qualquer pessoa pode te responder alguma coisa. Sim. Mas psicologia não. Sim. Bom, eu acredito que basicamente a gente, em todas as áreas do conhecimento, somos meninos. Somos meninos, como Augusto Cury diz, meninos que entram eufóricos no teatro da existência e que ficam impressionados com tudo que vem e tentam de alguma forma desvendar, descobrir. Mas relativamente à psicologia, há uma particularidade que é o seu objeto de estudo. Exato. A psicologia, ela estuda a psique humana, estuda a mente humana. Estás a ver? E o que é a psique? O que é a mente? Isso é um mistério. Estás a ver? É uma coisa muito complexa que, por mais que hoje em dia a neurociência ela é o estudo científico do cérebro humano. Exato. Ela tem avançado, tem progredido bastante e fornecido muitos subsídios, né, para a compreensão de determinados comportamentos. Exato. Mas ainda assim, eu acho que a psique continua sendo um mistério para a ciência em si. Tem um filósofo famoso, acho que nesse momento me esqueço o seu nome. Ele disse: há mais mistérios entre a nossa psique do que aquilo que a nossa vã ciência pode imaginar. Ok. Estás a ver? Há muitos mistérios na nossa mente do que aquilo que a nossa vã ciência pode imaginar. Mas o homem tem dado saltos significativos, mas acredito que o percurso ainda é longo. É longo. Por mais que a psicologia venha dando saltos significativos na compreensão do comportamento humano, a psique humana ainda é um mistério. E eu vou já voltar para a depressão. Ainda estamos, né? Ainda estamos na depressão, exato. E acabamos por nos focar muito na ciência. Mas, José, desculpa. Eu, tipo assim, como muitas pessoas, já acompanhamos casos de pessoas com depressão que acabaram por tirar a própria vida. E, para mim, eu não consigo compreender, não consigo entender como é que alguém consegue tirar a própria vida. Eu não consigo entender como é que essa pessoa consegue chegar até esse ponto de tirar a própria vida. Porque isso todos nós sabemos que a vida é só uma. E a vida é o nosso bem mais precioso. Isso não é tipo videojogo que você morre e depois... Tá com raiva, parte telefone e depois compra outro. Não, a vida é uma. Nossa única vida. É a nossa única vida. E eu gostaria que nos explicasse ou nos falasse um bocadinho sobre acredito que a depressão tem níveis, né? Chegar até o nível de tirar a própria vida, né? Isso, e na nossa sociedade temos acompanhado atualmente, isso é muito recorrente, pessoas tirarem a própria vida. E umas, posso assim dizer, nem é depressão. Umas nem é depressão. Mas vamos falar sobre os que tiram a vida por causa da depressão. Bom, realmente é uma situação muito, muito difícil. E como dizemos, né?
a depressão ela tem níveis. Quando já chega nesse pico, ou seja, nesse momento em que a pessoa começa a ter ideações suicidas e chega ao ponto dela tirar-se a sua própria vida, e a depressão significa que atingiu o nível mais alto. Mas o que acontece? O que levaria alguém a colocar um ponto final na sua própria existência? Isso é demais para a minha cabeça. O que levaria alguém a tirar a sua própria vida? Eu vou parafrasear novamente Augusto Cury. Ele tem uma ideia com relação a isso muito interessante. Ele diz o seguinte: a consciência do fim da existência é uma manifestação da própria existência. Ou seja, toda a ideia de morte é uma homenagem à vida, pois sua vida pensa. Em outras palavras... Sim. Tem que ser outras palavras. Tem que ser outras palavras. Uma pessoa que pensa em morrer, na verdade essa pessoa está homenageando a vida. O que ela quer é viver. Ok. Percebes? Só que ela não quer viver daquele jeito. O que ela quer é dar um ponto final à sua dor, à sua angústia, aquilo que o desafia por dentro, e ele não consegue reunir forças suficientes para poder lidar com aquela situação. Exato. Então, parece que há uma relação, né, entre a pessoa e a angústia em si. Exato. Então, ela tira a sua própria vida, mas o que de facto a pessoa quer não é tirar a sua própria vida. É extinguir a sua própria dor e continuar a viver. A viver. Exatamente. Opa! Interessante. Vamos já chegar ao final da nossa entrevista. E para terminar, gostaria de saber como resolver o problema da depressão. Eu sou uma pessoa depressiva e tem métodos, ou seja, tem passos, né, a seguir para que eu possa fugir da depressão, para que eu possa ser curado da depressão. E também, o que é que você acha da cura baseada na fé? Vamos primeiro falar sobre a ciência, né, que a psicologia aconselha, depois o que a fé pode fazer com alguém depressivo. Bom, eu acho que a ciência até aqui... Espera só. Que tipo de demônio? Respirina! Eu já estava respirando naquela hora. Você respirina! Tá respirando naquela hora! Sim! Não aconteceu nada. Vamos. Bom, eu acho que a ciência ela já deu saltos significativos até aqui relativamente aos seus métodos, né, de tratar a depressão. Bom, e o que eu diria, né, para alguém que nesse momento está aí nos assistindo, alguém que está deprimido, procure um psicólogo, faça terapia, procure um psiquiatra, tome remédios, mas isso por recomendação. Exatamente. Ou seja, há várias formas de nós passar por isso. A psicoterapia ajuda, a medicação ajuda, nesse caso os antidepressivos ajudam, e também tem um tratamento muito recente que ajuda a tratar a depressão, que é a estimulação magnética transcraniana. Estimulação magnética transcraniana. Essa é uma nova técnica, digamos assim, recente, que tem sido usada na ciência, mas geralmente essa técnica ela só é usada quando o indivíduo, né, que apresenta a depressão, os métodos convencionais não estão a ser eficazes. Tipo, os antidepressivos não estão a ajudar em nada.
nem a psicoterapia, quando a pessoa não consegue apresentar assim, resultados significativos, ela pode fazer a estimulação magnética transcraniana. Uma nova técnica, um novo procedimento. Eu sugeria aqui, para quem está interessado depois, dar aí um Google para poder se esclarecer melhor relativamente a essa técnica. Mas antes de relacionar depressão e fé, como nós estamos aqui a falar, né, da depressão, estou sempre a ressaltar isso, na perspectiva relacional como exatamente. É que a gente, hoje em dia, pode se livrar disso? Exatamente. Primeiro é aquilo que a gente já estava falando no princípio. A gente não precisa dar bola ao excesso de expectativas que a sociedade tem sobre nós. E eu vou aqui dizer alguma coisa que acredito que as pessoas talvez ainda não estejam prontas para poder ouvir isso. Nós não precisamos de nada, nem de autoestima, nem de autoconfiança, nem de nenhum outro auto. Não precisamos dessas coisas. Por quê? Porque até a própria ideia, o conceito, a noção que as pessoas têm de autoestima, né? As pessoas concebem a ideia de autoestima como eu me sentir bem comigo mesmo. Eu me aceitar como sou, do jeito que sou, e assim por diante. Mas só que esse conceito, ele é contaminado. Quando a pessoa diz que eu me aceito como sou, gosto de mim como sou, e projeto uma imagem de autoconfiança, raramente essa aceitação tem muito pouco a ver com a pessoa em si. Continua a ser uma contrapartida a uma expectativa social. Como disse no princípio, a nossa sociedade ela tem o seu próprio modelo de indivíduo, que é uma pessoa altamente produtiva, altamente eficaz, uma pessoa de altíssima performance. Então, quando as pessoas concebem essa ideia de autoestima, o que realmente hoje em dia nos faz se sentir bem? É aquilo que a gente acha que entrega para os outros. Estás a ver? Então, a nossa autoestima, ela depende dessa troca. Quer dizer, se eu consigo me enquadrar nesse padrão, nesse modelo de indivíduo que consegue dar resposta a todas as expectativas que lhe são impostas, eu vou me sentir bem comigo mesmo. Estás a ver? Mas quando eu não consigo fazer isso, eu também vou me sentir bem. Ou seja, eu vou me sentir mal. E eu me sinto mal duas vezes. Primeiro, por eu não estar a dar conta daquilo que me está sendo exigido. E por outro lado, por eu me sentir já enfraquecido como indivíduo, como pessoa que sou. Estás a ver? Então, há um excesso de coisas há um excesso de valores que até a gente acha que são necessários para nós, que a gente precisa agregar, mas no fundo a gente não precisa. O que a gente realmente precisa é simplesmente sermos aquilo que somos. E relacionar depressão e fé, eu acredito que a fé ajuda. A fé ajuda. Em algum outro momento, se vocês por acaso me entrevistassem, eu acredito que estaria aqui a criar um montão de conceitos, estaria aqui a tentar construir um conceito de fé, talvez muito transcendental, essa coisa toda. Mas hoje em dia, para mim, fé é uma coisa. Para mim, fé é relacionamento. Abre. E relacionamento com Deus. Quem é considerado o pai da fé na Bíblia? Abraão. Amigo. Uma das coisas interessantes que Deus diz em Abraão, está lá no Gênesis capítulo 17, versículo 2, se não estou enganado. Deus diz assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, Abraão, eu só te quero ao meu lado. Então, fé é relacionamento. O que isso significa? Quanto mais a gente se relaciona com Deus,
mas a gente tende a estar bem. Só que esse estar bem também não significa que a gente não terá sobressaltos. É uma outra coisa que a gente confunde. Uma vez eu estava a falar com uma amiga e ela disse para mim o seguinte. Eu perguntei para ela, como foi o seu dia? Amiga, José. Sim, uma amiga. Ela fez a descrição desse vazio que às vezes nos perpassa. E daquele momento em que a gente não tem ânimo para nada, parece que tudo vira cinza. E um daqueles momentos. E aí ela foi descrevendo, foi detalhando o dia para mim. E aí eu do outro lado do celular, eu disse para ela, e se tudo isso que você sentiu hoje foi a presença de Deus? E aí ela tomou um susto e disse assim, como assim? Como é que Deus vai ser essa coisa assim tão estranha que eu senti? Disse sim, porque até no vazio existencial, Deus também está. Um dos grandes problemas um dos grandes problemas que hoje em dia pessoas de fé acarretam, é muitas das vezes nós associar a vontade de Deus àquilo que nos beneficia. Exatamente. Então, o que isso significa? Nossa capacidade de experimentar o prazer tornou-se o medidor da vontade de Deus. Tudo aquilo que me agrada, tudo aquilo que me faz bem, é a vontade de Deus. Tudo aquilo que me proporciona uma autossatisfação é vontade de Deus, ou seja, veio de Deus. Porém, tudo aquilo que me desafia, me contraria. Vazou o quê? A câmera. Como assim foi? Para de gravar. Para como? Isso é o quê? Memória? Isso é o quê? Memória? Não, desligou. Não. Mas tem que desligar agora. Estava a gravar. Olha esse irmão. Tá gravando, tá gravando. É tá memória? Gravando. Isso é memória. Para de gravar. Sim. Isso é sinal de memória. Significa que a memória está cheia, né? Opa! Essa é a câmera com mais... há muito tempo. Tenta ainda ligar. Ok. Não é câmera? Memória também. Aquela também é memória. Não, aquela faz algumas coisas. Não limpamos as câmeras. Limpaste? Não. Tem aí bota de vídeo que já se pode apagar. Só para terminar. Apaga os mais antigos. Esse não? Não. Esses aí. Assim não dá para saber onde a gente parou, né? Não, dá? Sim. Assim não dá para saber onde é que nós paramos. Mas continua só, vou dar um jeito. Irmão da edição. A menos que vamos ver o... Continua só. Ou recapitula na fé. Porque eu acredito que a fé já é algo importante. Ok. Não, a fé é um relacionamento, né? A partir do momento que tu disseste como a fé ajuda na depressão. Ok. Ui, isso já pode deixar. Nada, esse irmão. Não deve ter parado durante muito tempo. Esse vermelho. Esse que é vermelho é o quê? Opa, é muito pouco tempo. São uns 8 minutos. 8 minutos, velho. Para nós terminar. Bom. Não mete já carregar aquela? Tem carga, só não tem espaço. Ok. Então ele está falando de apagar. Bom, agora, associando tudo isso à fé, eu acredito que a fé ajuda. Exatamente. Porque, para mim, o que é fé? Para mim, fé é relacionamento.
Quem é o homem na Bíblia Sagrada considerado o pai da fé? Abraão. Abraão. Quando Deus chama Abraão, isso no Gênesis capítulo 17, versículo 2, Deus diz algo para Abraão muito interessante. Deus diz para ele assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Exatamente. Então, eu acredito que fé é isso, fé é relacionamento. Uhum. Fé é estar com Deus. Fé é andar com Deus. Uhum. Fé é viver ao lado de Deus. Exatamente. Então, obviamente, quando a gente está ao lado de Deus, não tem como a gente não estar bem. Mas só que há aqui um porém. Esse estar bem não significa que a gente não viva os sobressaltos da vida. Ok. Estou a entender. Os problemas, as dores, os avessos que são necessários, que são existenciais. São necessários. Exatamente. Então, a gente passa, mesmo estando com Deus, passa por determinados problemas, por determinadas situações que nos desafiam. Certo dia eu estava a falar com uma amiga e perguntei para ela como é que foi o seu dia. E ela descreve para mim, do outro lado do celular. Basou aqui, ué. Basou agora? Basou agora. Certo dia eu estava a falar com uma amiga. E ela descreve para mim, eu estava a falar com uma amiga, eu perguntei para ela como é que foi o seu dia. Ela apontou para mim, para esse vazio que às vezes nos perpassa. Por uma experiência existencial insípida. E aí ela disse, olha, o meu dia foi muito assim, parece que não tinha vontade de nada, essa coisa toda. E aí eu perguntei para ela, e se tudo isso que você sentiu hoje foi a presença de Deus? Ela ficou assim, mas como? Como é que Deus pode se desdobrar em meio a toda essa bagunça, em meio a todo esse vazio, a toda essa coisa? Eu disse para ela, olha, eu acredito que até no vazio existencial Deus também está. E talvez esse seja um dos nossos grandes problemas hoje em dia. Nós tendemos a associar tudo aquilo que nos beneficia, tudo aquilo que nos faz bem, à vontade de Deus. Ou seja, nossa capacidade de experimentar o prazer tornou-se o medidor da vontade de Deus. Tudo aquilo que é bom para mim, tudo aquilo que me traz prazer, tudo aquilo que me traz satisfação, eu tendo a associar isso a Deus. Porém, aquilo que me desafia, aquilo que me contraria, aquilo que de certa forma me causa dor, eu tendo a associar ao mal. Eu acredito que não é assim, porque mesmo estando com Deus, a vontade de Deus, o andar com Deus, não nos exime da possibilidade da gente viver determinadas experiências de choros e lágrimas. A gente, mesmo estando ao lado de Deus, a gente vai vivendo os sobressaltos que são necessários à existência. Então, eu acredito que é isso. Mesmo estando com Deus, Jó passou pelo que passou. Mesmo estando com Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram na fornalha. Daniel foi na cova. E muitos outros, mesmo estando com Deus. Os apóstolos morreram, mesmo estando com Deus. Exatamente. Então, é basicamente isso. Então, terminamos agora a nossa entrevista. Muito obrigado, José, pela tua participação aqui no nosso podcast. Foi muito útil. Acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente. Então é isso. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para estares por dentro de tudo aquilo que nós vamos postar. Deixa um like no vídeo e comenta aqui o que você gostaria que nós, ou quem você gostaria que nós trouxéssemos aqui para uma entrevista, né? E nós estaremos fazendo os possíveis de trazer a tal pessoa. Muito obrigado mesmo, José, pela tua participação. Foi muito útil, conversa super saudável. E quer deixar abraços? Uma recomendação, últimas palavras. Umas palavras motivacionais assim para nós fazer aquele corte do TikTok. A brincar, uma dica qualquer.
um abraço, né? Ao meu caríssimo amigo que veio comigo, tá aí, Emílio Manuel. Um abraço ao Osvaldo Jardim, ao Coutinho, Carlos, o Eza, Amélia Braga. Prontos, eu tenho muito. Tá a citar aí uns nomes amigos. interessantes. Então, vamos deixar. Um abraço a todos. E. É isso. É isso, valeu. Gostaria de reforçar o abraço ao Osvaldo Jardim, grande irmão. Grande irmão, mesmo. É isso, valeu. E também, desculpa, um abraço especial ao presbítero Wilson, que eu tenho aqui no peito. Valeu. É isso, valeu, tamo juntos. É nóis, até o próximo podcast. Você é demônio, você é tipo gafanhoto, devorador. Sai. Deixa o meu, irmão. Estamos gravando podcast, você tá pensando é fácil, né? Vai gastar trabalho. Pô, e vem então pra ver se Podcast já acabou, meu irmão. Podcast já acabou. Fumba dessa mãe também. Eu não fumba. Nunca comi fumba. Como uma pessoa... Como é que uma pessoa não vai comer fumba? Prova, irmão, prova, irmão. Não faz isso. Bicho, parece tabaquizaca. Ela fumba uma cena.